Segundo o blog do São Paulo, um atacante se ofereceu ao tricolor e Rogério Ceni gostou por já conhecer o jogador. O blog não revelou o nome no intuito de não atrapalhar as negociações, que segundo ele estão bem encaminhadas. Inclusive hoje será feita a avaliação e os exames médicos. O blog ainda deu um spoiler para não se animarem sobre o novo reforço. O anúncio será feito até o fim do mês. Após essa informação, os torcedores começaram a especular vários nomes, por exemplo, Yuri César, de 22 anos, do clube de Dubai, Fernandinho, de 29 anos, que estava na China, e Marcinho, de 27 anos, ex-Inter e Fortaleza. E muitos torcedores cogitaram a possibilidade de Marcos Guilherme, que rescindiu seu contrato com o Internacional após uma passagem por empréstimo no Santos, voltar ao tricolor. No entanto, a diretoria descartou qualquer possibilidade disso acontecer nesse momento. A informação é da equipe de reportagem do portal SPFC 24 Horas. Rogério Ceni gosta do atleta e elogiou o atacante publicamente. Vale lembrar que Marcos Guilherme já teve uma passagem pelo Morumbi durante os anos de 2017 e 2018 e, se for contratado, viria da forma como Júlio Casares e Carlos Belmonte gostariam, sem nenhum custo. Além dessas opções, o Gabriel Sá, da Jovem Pan, recebeu a informação de que o São Paulo está de olho na situação do atacante Pedro Rocha, do Atlético. Porém, nenhuma das partes envolvidas comenta sobre o caso. O jogador tem contrato com o clube até o dia 31/7 e está emprestado pelo Spartak. Não necessariamente é o atacante encaminhado. Sabendo da procura do São Paulo por um centroavante para ser a sombra de Caleri, o youtuber Josa Novales analisou o mercado da bola e trouxe como sugestão outro argentino, um jogador com as mesmas características de Caleri. Trata-se de Adolfo Gaichi, jogador de 23 anos e 1,90 m de altura. Segundo Josa, o camisa 9 poderia ser bem interessante para o São Paulo Futebol Clube, sendo um ótimo substituto para Caleri. O atleta chegaria para ajudar bastante o elenco. Ele é destaque na bola aérea e na presença de área, goleador, supriria uma possível ausência de Caleri, seria uma prevenção para eventuais imprevistos na posição. Adolfo Gaichi pertence ao clube russo CSKA Moscovo e está emprestado ao Deportivo Huesca da Espanha. Seu contrato, inclusive, termina no final deste mês de junho e não deve voltar para a equipe russa. Adolfo esteve em todas as seleções de base da Argentina. Foi destaque no Pan-Americano de Lima, disputado em 2019. Fez 6 gols em 6 partidas, ajudando a Argentina a conquistar a medalha de ouro. Por ser jovem, a tendência é que evolua cada vez mais ao longo do tempo. Assim como Caleri, que se deu bem no Brasil em comparação com a Europa, quem sabe seja o caso de Adolfo após vestir a camisa do São Paulo. O valor de mercado do jogador sugerido por Josa é de 4 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt. Uma forma para o tricolor contratar Adolfo seria um empréstimo com opção de compra e, se der certo, muito provavelmente irá renegociar o jogador futuramente após valorização e ser recompensado. O São Paulo enfrenta o Botafogo nesta quinta-feira, às 16 horas, no Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor terá o retorno de Diego Costa, poupado no último domingo devido a um edema na coxa. Além dele, Ceni terá Arboleda de volta. O zagueiro retornou da seleção do Equador e deve retornar ao time titular. Com isso, o técnico Rogério Ceni tem dúvidas para escalar o sistema defensivo, já que nos últimos jogos Miranda se destacou, foi o melhor em campo na vitória sobre o América Mineiro. Com os 4 principais defensores à disposição, Ceni pode manter o sistema de 3 zagueiros, elogiado pelo treinador. A incógnita fica por conta do trio escolhido. Arboleda, Diego Costa e Léo são os favoritos. Para o meio de campo, Ceni também terá reforço. Igor Gomes cumpriu suspensão no domingo passado e agora voltará ao time titular. Em contrapartida, o técnico perde novamente Andrés Colorado. Após voltar de lesão na coxa direita contra o América Mineiro, o volante relatou dores no local. Exames de imagem diagnosticaram outra lesão no reto femoral direito da coxa. Ou será que ele voltou antes de se recuperar totalmente, hein?
Analisando as equipes de um lado, temos o Botafogo, que está em crise, com 4 derrotas consecutivas. O time entrou na zona de rebaixamento após perder para o Avaí. O clima no clube ficou tenso na quarta-feira, quando torcedores invadiram o CT para cobrar jogadores e dirigentes. Para completar, a equipe está cheia de desfalques por lesões e precisou promover garotos das categorias inferiores. Do outro lado, temos o São Paulo, que encerrou uma série de 4 jogos sem vencer ao bater o América Mineiro domingo e se reaproximou dos líderes do campeonato. Com 18 pontos, quer colar no Palmeiras, que tem 22, e a quem enfrenta na próxima rodada. A transmissão do jogo será do Premier, com narração de Luiz Carlos Júnior e comentários de Paulo Nunes, PC Vasconcelos e PC Oliveira. Um time provável para o São Paulo tem Jandrei, Diego Costa ou Miranda, Arboleda e Léo, Rafinha, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Wellington, Luciano ou Éder e Caleri. Os desfalques por lesões são Alisson, Andrés, Caio, Gabriel Sara, Luan, Thales Costa, Moreira e Nicão. E a lista de pendurados é composta por André, Anderson, Léo e Luciano. O palco do jogo de hoje marcam as lembranças da virada histórica do time em 2017, partida que livrou o tricolor paulista da zona de rebaixamento. Vale lembrar também que a última vez que o São Paulo encontrou o Botafogo foi há mais de um ano, em 22 de fevereiro de 2021, mas em um duelo ainda válido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Na ocasião, o tricolor paulista contou com a presença do técnico interino Marcos Visoli e foi derrotado por 1-0 no Newton Santos. É a primeira vez que Ceni, nessa segunda passagem como técnico do tricolor, irá enfrentar o Botafogo. Já o retrospecto recente entre as equipes é favorável ao São Paulo. Nos últimos 10 confrontos, a equipe paulista venceu em 6 oportunidades, além de 2 empates e 2 triunfos para o alvinegro. Neste recorte, o tricolor marcou 18 gols e sofreu 10. David Neres está a um passo de ter a contratação confirmada pelo Benfica. Já existe desde maio um acordo verbal entre todas as partes. A assinatura do contrato depende apenas da realização dos exames médicos, que estão previstos para acontecer no Brasil nesta quinta-feira, dia 16. Pronto para firmar um acordo válido por 5 temporadas, até junho de 2027, Neres vai chegar ao futebol português, num negócio que envolve o abatimento de uma dívida antiga que o Shakhtar Donetsk tem com os encarnados por Pedrinho. O ex-corintiano foi comprado pelos ucranianos em junho de 2021 por 18 milhões de euros, mas até agora apenas 3 milhões de euros foram pagos. Há que quitar 15 milhões de euros, cujo montante é exatamente o valor de mercado do ex-São Paulino. Alvo recente da Juventus e também de clubes franceses, Neres é visto nos bastidores do Benfica, especialmente pelo novo treinador, o alemão Roger, como substituto ideal do compatriota Everton Cebolinha, que tem um acordo muito bem encaminhado para reforçar o Flamengo. Aos 25 anos, David Neres foi negociado em janeiro de 2022 pelo Ajax com o Shakhtar Donetsk, uma venda de 12 milhões de euros, com outros 4 milhões de euros de bônus por metas atingidas. O atacante brasileiro, no entanto, não chegou a jogar na Ucrânia, visto que a guerra no país estourou poucas semanas depois. E o São Paulo está classificado à segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. A vaga do tricolor chegou de forma antecipada, após goleada por 6-1 sobre o Nacional em Cotia, gols marcados por Cauê, 2, Rodrigo, João Gabriel, João Douglas e Maioli. Com a vitória, os tricolores se consolidam ainda mais na liderança do Grupo 11, com 18 pontos somados. Na próxima rodada, marcada para quarta-feira, dia 22, às 15 horas, o São Paulo encara o SC Brasil em Embu das Artes. Antes, o tricolor tem um desafio pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, dia 21, às 18 horas, os garotos recebem o Atlético Mineiro no CFA Laudo Natel. E o São Paulo está representado no basquete, hein? O armador Elinho e o ala pivô Bruno Caboclo foram convocados para defender a seleção brasileira nos jogos contra Uruguai e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2023. O fisioterapeuta Bruno Seco também foi convocado para os 2 jogos. Os jogos serão no dia 30 de junho e 3 de julho, ambos fora de casa.
O primeiro compromisso será contra o Uruguai, em Montevidéu, às 20h10, horário de Brasília, e o segundo duelo será com a Colômbia, em Barranquilha, às 21h40, no horário de Brasília. O Brasil já está classificado, mas busca assegurar o primeiro lugar no grupo. Os jogos terão transmissão da ESPN. Os atletas se apresentam no dia 21 em São Paulo e embarcam para o Uruguai no dia 27. Elinho foi eleito na última terça-feira como um dos melhores armadores do NBB e entrou na seleção do campeonato, assim como Caboclo, que ficou com o prêmio de melhor jogador e um dos melhores pivôs da competição. Foram definidos os confrontos da final do Brasileirão Feminino Sub-20 contra o Internacional. O jogo de ida será no dia 2/7, às 15h, no Sesc Campestre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O jogo de volta será no dia 9/7, às 20h, no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, São Paulo. Transmissão da CBF TV. Está rolando nas redes sociais um print onde o Dr. Turíbio, que se mostrou bem prestativo em ajudar o Departamento Médico do São Paulo, responde a alguns torcedores, dizendo que o tricolor complicou tudo por interesses de alguns e que não o querem lá. Bom, vou aguardar mais informações e qualquer novidade a respeito trago aqui no canal para vocês. Fiquem atentos, ativem o sininho e se inscrevam no canal. Os salves de hoje são para Regis de Carpina, Pernambuco, e Raimundo Miranda, que completou 53 anos de vida na quarta-feira, dia 15. Meus parabéns! Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!